Bom dia, meus queridos! Vamos chegando! Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais! Estamos ao vivo! Vamos lá! Vamos chegando, vamos chegando! Hoje temos live aqui de obstáculo. Vamos falar de um super obstáculo aqui, ó. Olha só, super obstáculo, 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 obstáculo. Deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Esquecer disso custa tempo, dinheiro e a sua nova fonte de renda. Então, vamos chegar mais, vamos chegar mais, vamos chegar mais. Bom dia, Lu Salles. Bom dia, Wesley. Bom dia, Rafael. Bom dia, Henrique. Vai chegando aí, galera. Hoje nós vamos falar de um assunto super importante, de um obstáculo, oitavo de 10, hein? Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o professor Ezequiel e eu te ajudo a conquistar uma nova fonte de renda sem que você precise trabalhar mais para isso. Pois é, fazendo as mesmíssimas coisas que você já faz, tá? Estamos pré-aquecendo, estamos na pré-semana assumindo o comando. Pois é, a semana do comando inicia no dia 29, tá quase lá, hein? Tá quase lá. Estamos aqui, ó, na segunda-feira, 6 dias. Daqui 6 dias começamos a semana assumindo o comando, tá? Como você bem sabe e como eu venho dizendo, se você está acompanhando aqui, você já sabe. Se você não sabe, eu vou repetir porque não custa nada repetir. Essa sua nova fonte de renda pode ser criada sim, sem que você precise trabalhar mais para isso, sem que você precise ficar fazendo mais aquela montoeira de coisa. Então, presta bem atenção, porque para que você tenha essa sua nova fonte de renda, você vai criar, você vai fazer acontecer as coisas. E para fazer acontecer, você tem que percorrer um caminho, ó. Você tem que percorrer um caminho. 5 dias? 5 dias, Feroz? Foi mal, meu filho. Ó, então você tem que percorrer um caminho. Esse caminho, ele tem atalhos e ele tem obstáculos. O que eu tenho feito? O que nós preparamos desde o nosso início do aquecimento? Eu preparei 10 atalhos. Eu preparei 10 atalhos e 10 obstáculos que te impedem, no caso de chegar à sua nova fonte de renda, e atalhos que te ajudam a chegar, a se aproximar mais da sua nova fonte de renda. Então nós estamos falando disso aqui. A live de 11h30 é sempre a live de um obstáculo. O obstáculo é aquilo que te impede de chegar mais rápido no seu objetivo. Então eu estou destrinchando aqui, ó, dia após dia, todos os obstáculos aí que vão te impedir de conquistar uma nova fonte de renda. E a live de 8 horas da noite já é uma live de atalho, tá bom? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. E olha, hoje nós vamos falar de uma parada aqui, que é uma parada que eu sei que muita gente pensa. E antes da gente aprofundar, eu gostaria de saber de vocês com o que vocês trabalham hoje, com o que vocês trabalham, qual é a formação de vocês? Quanto tempo vocês demoraram? Eu queria entender um pouco mais de vocês aí. Diga, vocês são o quê? Vocês são formados em quê? Vocês trabalham com o quê? Deixa para mim nos comentários aí que eu quero saber se você é engenheiro, se você é da área de saúde, se você trabalha, com o que você trabalha? Eu gostaria de saber, porque isso vai ser importante para que você entenda por que eu vou falar isso daqui que eu vou falar hoje, tá bom? Vamos lá, coloca nos comentários aí que eu quero a participação de vocês. Ó, José é pedreiro, ó. O Felipe até mandou uma mensagem para mim há pouco tempo, né, Felipe? É engenheiro civil, estudante. Estudante de quê? Estudante de quê, Ellen? Ó, o Alex é do ramo de eventos. A Meira é do lar.
agrotécnico, cirurgião dentista, professor, olha, tem uma colega professora aqui, que legal, a Érica, legal, Érica. Gestão de produção industrial, períodos de trabalho, engenheiro. Olha que legal, todos, olha, área de cozinha, esteticista, olha, Lu Salles trabalha como pedagoga numa creche, que legal. Estatística, gente, nossa, mas esses seguidores meus são chiques demais, da professor de história, psicóloga, a Paula. Vânia, você é analista de sistemas, que legal, e técnica em contabilidade, que chique. Não sabia, eu também sou analista de sistemas, viu? Também formei em sistema de formação. Que legal, que bom. Não, bom. Por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque quando você precisa, quando você de repente quer exercer uma profissão, ou quando você quer trabalhar com alguma coisa, né? A gente normalmente, a gente passa por um período de estudos para fazer aquilo. Vocês concordam comigo? Ó, tem gente que formou, a coisa falando que a Rosa está falando que formou em contabilidade, mas nunca exerceu a profissão, não conseguia fazer faculdade, tá vendo? Então, olha só quem é, por exemplo, igual a Ana aí, algumas pessoas colocaram que trabalham, tem a formação em pedagogia. Todos nós precisamos de nos dedicar a algum período da nossa vida, todos nós, tá? Não, eu não tô querendo generalizar, não. Eu tô falando o seguinte, se você exerce uma profissão, ou se você trabalha com alguma coisa, você teve que dedicar algum tempo ali para que você ficasse bom naquela coisa. Você concorda comigo? Por exemplo, o pedagogo, a pedagoga, quem está formado em contabilidade, o vendedor, quem é vendedor é uma escola, quem formado em matemática. Vocês tiveram que se dedicar em algum tempo, vocês tiveram que se dedicar algum tempo, algum período da vida de vocês para aprender, para melhorar, para ter esse conhecimento de forma mais efetiva, de forma mais eficaz, tá? Nesse período que vocês seguiram, eu tenho certeza, discordem de mim, vocês não estão aqui só para concordar comigo, não. Nós estamos desenvolvendo pensamento crítico aqui, hein? Mas eu tenho certeza que em algum momento foi extremamente importante para você tivesse alguma referência e que você não caminhasse e não seguisse fazendo sozinho. Para quem é pedagogo, às vezes, eu sei por exemplo, quando eu ia para a sala de aula, às vezes, eu preparava uma aula, no começo acontecia muito isso. Eu preparava lá 30, 40 slides, chegava na sala de aula lá, às vezes a aula tinha 1 hora de duração, com 15 minutos eu falava os slides e tudo, eu falei assim, pronto, ferrou, o que eu vou falar agora, o que eu vou fazer agora no restante do tempo que eu tenho? Aconteceu isso muitas vezes, tá? Aconteceu isso muitas vezes. Quando a gente às vezes estuda ou às vezes vai pro campo de batalha que a gente fala, né? A gente sempre tem algumas referências e quando a gente tá sozinho, quando a gente não tem de repente para quem perguntar, quando a gente de repente não tem para quem falar, quando a gente não tem a quem recorrer, a gente passa um aperto enorme. A gente de repente não sabe qual decisão vai tomar, qual caminho que vai fazer. Então é extremamente importante isso ao longo da nossa vida. Vocês podem colocar aí nos comentários, mas ao longo da nossa trajetória como pessoas e como profissionais, a gente sempre tem algumas pessoas que estão como referência ao nosso lado para que você recorra e para que você não faça uma caminhada sozinho. Isso é assim. O que eu vejo muita gente, por que nós estamos falando, onde que eu vou chegar e por que o que eu vou falar hoje aqui,
acaba sendo um obstáculo? Por que que é um obstáculo você tentar você fazer isso que eu vou falar agora com vocês? Eu contextualizei aqui porque nós lidamos com muita coisa na nossa vida de uma forma. E quando a gente traz para algum outro âmbito, principalmente para o âmbito financeiro, quando a gente está aprendendo alguma coisa, tem muita gente que acha e que vai tentar fazer as coisas sozinho. Muita gente, muita gente, muita gente. Isso acontece por vários motivos, tá? Vários motivos. Eu já me deparei, por exemplo, com situações do seguinte: eu vou fazer sozinho, porque se muita gente ficar sabendo, esse negócio vai acabar. Tem muita gente que pensa assim. Eu já recebi muitos direct, inclusive, de pessoas falando o seguinte: nossa, para que você está fazendo isso? Você está ensinando para mais pessoas e esse negócio vai acabar. Não ensina para mais pessoas, não. Eu falei assim, com a hora que eu vou tirar uns prints desse e vou colocar para vocês verem as mensagens que eu recebo aqui, que coisa maravilhosa que é, né? Se fosse olhar a cabeça dos outros, eu não estava aqui ensinando. Eu tinha que fazer tudo sozinho, né? Porque se eu ensinar ou se eu mostrar para outras pessoas, esse negócio vai acabar rápido. Muita gente tem essa mentalidade. Se você tem essa mentalidade para qualquer coisa na sua vida, eu sugiro fortemente que você reveja esse conceito, tá? Nós estamos numa era em que a informação está disponível a tudo e a todos a qualquer momento. Então não é exclusividade minha, sua ou de outra pessoa ter ou deter um determinado tipo de conhecimento. Muitas pessoas acham que podem fazer tudo sozinhas e, além de poder fazer tudo sozinhas, elas não podem falar ou contar para outras pessoas, porque senão o negócio vai acabar. Tem um tal do negócio vai acabar que eu nunca entendi isso muito bem. Mas tem gente que pensa assim. Se você pensa assim, eu tô aqui, você tem que estar disposto aqui, eu vou mostrar para você aqui que na verdade você está se limitando, tá? E está limitando também as pessoas que estão ao seu redor. Bom, sozinho, tá? Então, um obstáculo muito grande para que você consiga chegar à sua nova fonte de renda, eu vou colocar o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Se você, em algum momento, achar que você consegue fazer tudo sozinho, você vai perder. Pode anotar isso aí que eu tô falando. Você vai perder tempo. Você vai perder dinheiro. E, consequentemente, você vai perder a sua nova fonte de renda. Tá? Pensa isso. Sozinho, esse é o obstáculo de hoje. Se você acha que fazer todo esse processo sozinho, você vai conseguir, você vai. Eu não estou dizendo, eu quero separar alguma coisa muito importante aqui. Eu não estou dizendo que ninguém é capaz de fazer sozinho, não. É capaz sim. A grande questão é o quanto você está disposto ou disposta a perder tempo tentando fazer sozinho e dinheiro, literalmente falando. Se você está disposto a pagar o preço de fazer tudo sozinho, não tem problema. Apenas saiba isso. Você está colocando tanto o seu tempo quanto o seu dinheiro em jogo, tá? Tem gente que fala que tempo é dinheiro, né? Então, consequentemente, uma coisa puxa na outra, tá? Mas, infelizmente, tem pessoas que pensam assim, tá? Então, se você, mais uma vez, se você está nessa caminhada, se você está nessa jornada de ter uma nova fonte de renda sozinho, minha recomendação para você que está chegando agora, e eu tenho feito isso insistentemente em todas as lives que eu estou fazendo, clica nesse aviãozinho aqui
para você ter um parceiro, para você ter uma pessoa com quem conversar, para você ter uma pessoa com quem você pode tirar dúvida, para você ter uma pessoa que vai te incentivar na hora que você estiver desanimado. E quando eu falo para clicar aqui no aviãozinho, não é para você convidar qualquer pessoa, é para você pensar numa pessoa que depois você vai trocar uma ideia com ela e vai jogar real nela. Só, olha, eu tô aqui, eu tô aprendendo a gerar mais dinheiro, a ter mais dinheiro aqui, mas eu preciso de você porque sozinho eu vou desanimar e eu preciso da sua ajuda para isso, tá? Mas eu vou falar aqui, eu vou ser bem específico aqui em alguns pontos do porquê a pessoa às vezes achar que vai sozinho, ela está perdendo tanto tempo quanto ela está perdendo em dinheiro, tá bom? Eu vou explicar isso aqui hoje. Então, primeiro ponto que tem que ficar claro. Fazer sozinho é um obstáculo. A Magda até colocou aqui, ó, professor, não fazemos nada sozinho. Pois é, a gente não faz nada sozinho. Só que na hora que traz para algum conhecimento, por mais que a gente seja bem específico aqui em mostrar essa quantidade de possibilidades, tem gente que acha que sozinho vai ter mais resultado, tá bom? Então, eu não digo e repito, não estou dizendo que é impossível, não estou falando que fazer sozinho é difícil, não, só fazer sozinho é possível. Só que você só tem que estar disposto a perder mais tempo e a gastar mais tempo e a gastar mais dinheiro, tá bom? É só isso, tá bom? Bom, vamos explicar por quê. A gente tem um caso aqui, tem pessoas, por exemplo, que me acompanham aqui tem muito tempo já, que conseguem, que consegue inclusive ter resultado. Tem muita gente que fala isso, principalmente na parte de investimento, mas eu gosto de fazer a analogia para o nosso cenário aqui. E a analogia é a seguinte: eu ensino uma pessoa, por exemplo, se você entrar aqui, eu desafio a pessoa qualquer um de vocês aqui que está começando, que está chegando agora, ou até mesmo quem já tem algum tempo que me acompanha, a olhar os vídeos do meu feed e não conseguir fazer alguma renda sozinho. Eu desafio. Agora não, agora durante a live não, eu tô falando depois da live. Mas aqui no meu perfil tem várias coisas aqui que uma pessoa consegue fazer sozinho. Isso é bom por um lado, por quê? Porque eu consigo mostrar para você que você é capaz, que você consegue ali, você olhando, pegando um vídeo tal, que tem um passo a passo, que tem um tutorial, você vai conseguir fazer um resultado. O problema é quem às vezes tem um resultado X, quem às vezes tem um resultado A, B e C, já acha que virou o suprassumo da parada, já acha que já é o cara, já acha que não precisa de ajuda de mais ninguém, não. Isso é um problema, tá? Quando vocês estão, quando a gente está aprendendo um conhecimento novo e às vezes a gente tem uma vitória, a gente tem uma conquista, a gente não pode subir o salto, colocar o salto alto e já achar que a gente é fera naquilo ali, não. Tem 4 anos que eu faço isso que eu ensino aqui para vocês. Que eu estou ensinando aqui já passou de um ano, né? Tem mais de um ano. Estamos com 1 ano e meio que eu estou aqui no Insta, fazendo esse trabalho aqui que muitos de vocês estão acompanhando agora. Mas para eu chegar até o ponto onde eu estou aqui, eu demorei muito tempo. A vantagem de vocês é que eu consigo passar tudo de maneira muito mais mastigada. E o que eu vejo é que pessoas que estão chegando agora, que conheceu um aplicativo ontem, fez e conseguiu ter um resultado, e ela acha que aquilo ali, ó, que ela já pode sair ali destroçando já e taca ali pau, né? Aquilo que eu estou dizendo, tem alguma coisa de errado com isso? Não, não tem nada de errado com isso. Vou dar, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de como que isso atrapalha, tá? De como que isso atrapalha. Mas tenham em mente o seguinte: primeiro, fazer sozinho é fria. Segundo, não é porque você conseguiu não é porque você conseguiu um resultado
Então eu vou anotar, depois eu vou passar os pontos principais para vocês, tá? Vou passar cinco pontos principais aqui da live. Então, sozinho, pensa o seguinte de sozinho e não se ache o cara com um resultado. E por que você não deve se achar o cara com um resultado ou achar que sabe tudo com um resultado? É simples, porque eu não estou falando aqui que você vai ter resultado em um mês. Eu não estou falando aqui que você vai ter uma renda extra. O que eu estou falando com vocês aqui? Eu estou falando com vocês que vocês vão ter uma nova fonte de renda. É uma nova fonte de renda. Por que eu não estou chamando mais de fonte de renda? Por que eu não estou chamando mais de renda extra? E estou falando mais sobre fonte de renda. Porque para você, uma renda extra não resolve problema de ninguém. Renda extra por renda extra não resolve problema de ninguém. Às vezes a pessoa ganha um dinheiro a mais no mês ali, mas aquele gasto ali, aquela renda ali, aquele dinheiro que ela ganhou vai para uma despesa. Às vezes ela compra uma coisa que ela nem estava precisando, mas como sobrou, ela foi lá e comprou. E aí no mês seguinte ela não tem resultado. Tá? Então, o que você tem que pensar? Sozinho você consegue um resultado isolado. Acompanhado, você vai aprender a criar uma fonte de renda. Por que é importante ter uma nova fonte de renda? Uma nova fonte de renda é importante para que você não dependa mais apenas do seu salário. Uma nova fonte de renda não vai te deixar suscetível, por exemplo, a uma empresa chegar no meio da pandemia e falar para você que você vai ter 25% do seu salário, 30% do seu salário atrasado, cortado. Entende? Então, a nova fonte de renda é para que você, a cada mês, dependa menos e menos e menos do seu salário, que você passe a ter escolhas. Para chegar no ponto que eu pude fazer ao final do ano passado, que eu tinha uma fonte de renda que eu conseguia gerar suficiente para bancar meu custo de vida. Eu pude sair porque eu já tinha uma fonte de renda que eu bancava meu custo de vida. Então isso me passou a ter, né? Eu passei a ter, na verdade, a possibilidade de ter escolha, de poder fazer o que eu quisesse. Mas eu só consegui fazer isso quando eu já tinha ali uma fonte de renda consistente que bancasse próximo ao custo de vida que eu tinha, sem depender do meu salário. É isso que eu quero para vocês. Tá? É isso que vocês têm que pensar. E quando você escolhe fazer esse caminho sozinho, é muito mais demorado. Eu já comentei com vocês aqui, desde que eu comecei com isso tudo, eu tenho um sócio, que é o Feroz. Quem aí conhece o Feroz? Feroz é o cara mais bruto do Brasil. Então, a gente faz junto, a gente toma opinião juntos, a gente toma decisão junto das coisas. Porque às vezes a minha percepção e às vezes a minha interpretação de uma determinada situação é diferente da dele. Às vezes eu estava ali cometendo erro, eu estava pisando no buraco, ele quase me puxou assim, opa, não, ele não faço não. Você só vê a minha cara aqui. Ele não gosta muito, que fala, não, mas quando a gente escolheu assim quem que ia aparecer nas redes sociais, quem que ia ter a parada aí, nós escolhemos pelo mais bonito. Como eu sou mais bonito, ele não é muito bonito não, mas ele é muito bom, ele é muito competente. Já que acha, né? Mas nós escolhemos assim porque a beleza, no caso, ganhou, tá? Feroz, fica com raiva não, tá? Não briga comigo depois não. Mas, brincadeiras à parte, se eu tivesse nessa caminhada sozinho aqui, eu não conseguiria estar fazendo tudo que eu faço aqui. Eu não conseguiria estar hoje da forma como eu estou fazendo. Por quê? Porque tem uma pessoa que está junto comigo nessa caminhada. Então fazer sozinho é fria, é fria. E muito cuidado para você não pensar, para você não achar
que tendo um resultado, que conseguindo um cashback, que fazendo uma coisa, você já é o cara, já pode sair e botando para quebrar. Não, calma, 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 calma. Tenha paciência. Nós não estamos aqui para... Você não está aqui para aprender a mexer num aplicativo. Você não está aqui para aprender a vender uma... Vocês estão aqui para ter liberdade. Vocês estão aqui para mudar a cabeça de vocês. Vocês estão aqui para entender que a vida é muito mais do que trabalhar para pagar conta. E cada pessoa que está presente aqui é capaz de fazer isso. Eu estou afirmando com todas as letras aqui que é capaz. Então entenda isso, tá bom? Então, ó, sozinho é fria, tá? Não se ache o cara, não se ache o suprassumo da parada quando tentar fazer, quando tiver um único resultado, tá? Bom, digo mais. Existem situações, eu poderia pegar exemplos aqui, vários exemplos aqui, de pessoas que... Vou pegar um exemplo aqui. Isso serviria para qualquer aplicativo, isso serve para o mercado de milhas, isso serve para qualquer das circunstâncias que a gente coloca aqui. Existe uma parada que se chama regra. Regra. Pensa bem, regra. Para que serve regra? Se você vai fazer qualquer coisa na vida e você tem uma regra, se você cumpre a regra, você vai ter o resultado para chegar onde você queria. Se você não cumpre a regra, você não vai chegar onde você queria. Vamos pensar aqui vamos pensar num exemplo bem simples aqui. Vamos pensar num torneio ou numa corrida. Numa corrida mesmo, daquelas da Olimpíada lá, nos 100 metros rasos lá, ó, do Bolt, do pessoal lá. Tem regra, não tem regra? Qual que é a regra principal lá? Ó, só pode sair aqui da linha aqui que está demarcada aqui depois que a parada lá disparar. O que acontece com uma pessoa? O que acontece com uma pessoa ou com um competidor lá que queima a largada? O que acontece com ele? Coloque para mim nos comentários aí. O que acontece? Se ele não seguir a regra do jogo. Pode colocar nos comentários, vocês têm que participar da live comigo. A pessoa, ela é o quê? O competidor, ele é o quê? Desclassificado. Ele imediatamente vai ser desclassificado. Todo mundo concorda comigo? Vai ser eliminado. Vai ser eliminado. Nós, no nosso dia a dia, a gente está acostumado a lidar com as regras do jogo. Na nossa vida a gente tem várias regras. A gente tem regra para tudo. A gente tem regra para viver em sociedade. Agora a gente está cheio de regra até para viver mesmo, para sair, tem que sair de máscara. A gente está envolto aí, no nosso entorno existe um tanto de regra que está no nosso dia a dia, que a gente já sabe, né? Se eu perguntar para vocês aí quais são as regras aí que regem a vida de vocês, cada um vai ter uma regra. No seu trabalho tem uma regra, você tem que chegar lá no tal horário, existem regras, regra de trânsito. Aí, ó, Pintos, tinha muito tempo que você não aparecia nas minhas lives aqui, meu querido. Seja bem-vindo. Tava sentindo sua falta, viu? Então, existem regras para tudo. Agora, vamos para o segundo passo. Quando é uma regra que a gente está acostumado com ela, regras de trânsito para quem dirige, por exemplo, vou pegar seu exemplo, tá, André? Quando a gente está acostumado com a regra, essas regras, elas passam a ser normais na vida da gente. A gente está acostumado. Você não precisa ficar voltando no manual lá e ficar lendo a regra todo dia. Por quê? Você já sabe da regra, você já conhece o jogo, você já sabe como que é.
Por exemplo, aqui quem gosta de futebol. Quem gosta de futebol sabe as regras do jogo. Sabe o que é o impedimento, o que é, sabe a bola tem que começar o jogo, tem que começar no meio do campo. A gente sabe, a gente conhece as regras. Tem muita coisa na nossa vida que já vai no automático. Vira uma parada que eu gosto muito aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui desse livro aqui, que eu já falei dele pra vocês. Que é esse cara aqui, ó. Quem nunca teve a oportunidade de ler esse livro aqui, é um livro que eu recomendo, super recomendo a leitura, tá? Chama-se O Poder do Hábito. Tem muita coisa, mesmo que regras, que a gente conhece e que passa a ser automático. Você faz, você nem vê o que você está fazendo, você já sabe. Aí presta bem atenção. Quando uma pessoa conhece que cartão de crédito dá dinheiro, que milha dá dinheiro, que você conhece um aplicativo X, que você conhece um aplicativo Y, que você conhece... Quando você passa a conhecer uma série quando você começa a se inserir num outro contexto, o que naturalmente esse novo contexto vai ter, gente? O que vai ter? Aí, ó, tem muita gente falando que esse livro é maravilhoso, tá? O livro é maravilhoso. O que naturalmente vai ter? Pensa comigo aí. Vamos ver se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, se eu estou conseguindo ser claro para vocês. Se você chegou, está usando um aplicativo, o que vai ter naquele aplicativo ali que você vai ter que se acostumar? O que vai ter no seu cartão ali que você nunca viu, mas que você vai ter que se acostumar? Dentro desse contexto de abastecer, ganhar cashback, ganhar dinheiro com cartão, o que vai ter? Concorda comigo que vai ter naturalmente um tanto de regra nova? Faz sentido? Cada aplicativo tem a sua regra. Cada aplicativo tem um monte de regra nova. Novas regras. Aí, ó, a Deise está falando. Ó, o Natanael está falando. Tá vendo? Olha só, ó o Wesley me perguntando. O que você usa? Ele já apontou automático? Tem uma regra para isso, Wesley. Tá vendo? Olha só. Cada pergunta... Ó, vou mostrar o livro de novo aqui, ó. Poder do Hábito. Eu vou virar aqui para vocês verem direitinho. Tira um print aí e me marca depois lá para vocês lerem. O Poder do Hábito. Conseguiu pegar aí? Ó, esse livro aqui mudou muito a minha mentalidade, tá? Mudou muito mesmo a minha mentalidade. Eu adoro esse livro. Pegou aí? Então, olha só. Pensa comigo. Vai ter um tanto de regra. Vai ter um tanto de regra. Um tanto de regra. Bom, eu poderia pegar a pergunta do Wesley aqui, por exemplo. Ó, o cartão que você usa, ele já pontua o cashback automático? Existe uma regra para isso, Wesley. Existe uma regra. Como vocês estão chegando agora, muitos de vocês estão chegando agora nesse mundo, além da regra do jogo, você tem que saber jogar o jogo. No começo você aprende duas coisas, você aprende a fazer e tem que se acostumar com a regra. Qual que é um erro de muitas pessoas, qual que é um erro extremamente comum que as pessoas tentam fazer? Elas tentam já entrar no jogo, sem saber as regras, gente. Sem saber as regras. Tem jeito? A pessoa sozinha, vai lá. Consegui aqui, agora eu já sei tudo. Vai lá, só que a pessoa não sabe a regra do jogo. Ela fica aí, isso gera o quê? Gera mais dúvida. Porque ela está tentando jogar um jogo em que ela não sabe, ela não conhece a regra. Tudo para ela ali vai ser novo. Vocês entendem? Então, eu vou mostrar a diferença para vocês aqui, ó, respondendo a pergunta do Wesley. Eu vou pegar 2 cartões aqui para vocês e vou dar um exemplo para que vocês entendam esse contexto do que eu estou falando, tá? Ó, eu tenho 2 cartões aqui, ó. Aliás, ó,
Eu vou mostrar para vocês, espera aí, eu vou mostrar para vocês, vou dar 3 exemplos legais aqui para vocês. Ó, eu vou mostrar 3 contextos aqui, beleza? 3 contextos. Primeiro contexto é desse carinha aqui, ó. Quem conhece esse roxinho aqui? Quem conhece ou tem aqui esse roxinho aqui? Esse é um, tá? É um cartão, tá? Esse daqui, ó, é outro cartão. É um Visa Prime, tá? Outro tipo de cartão. Esse cartão aqui, ó, é outro cartão. É o tudo azul, ó. Então eu tenho 3 cartões. Aí o Wesley me perguntou o seguinte, olha a pergunta do Wesley. Vou usar a sua pergunta, tá, Wesley? Você me perguntou o seguinte. O cartão que você usa, ele já pontua o cashback automático? Pode parecer simples essa resposta, não pode? Só que cada cartão desse daqui, ó, cada cartão desse daqui tem o que diferente? Tem uma, quero ver nos comentários. Cada cartão desse aqui, eu peguei 3 propositalmente, tá? Vou até pegar um outro aqui também. Vou até pegar esse aqui, ó, para ficar ainda melhor ainda, ó. Vou pegar esses 3 aqui, vou pegar esse aqui, ó. Cada cartão tem uma. Quero ver nos comentários, coloca aí nos comentários aí. Vânia. Cada cartão tem uma regra. Aí a pessoa quer jogar o jogo sem saber a regra do jogo. Ela tá sozinha. Aí, ela sozinha, o que essa pessoa tem que fazer quando ela tá sozinha? Ela tem que parar e ela tem que entender qual que é a regra do jogo. Qual que é a regra desse cartão Nubank? Qual que é a regra desse cartão Danicardi? Qual que é a regra desse cartão aqui? Ela vai ter, sozinha, ela vai ter que procurar, ela vai ter que entender cada regra, ela vai ter que saber cada contexto, ela vai ter, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Faz sentido? Tá fazendo sentido? Então, é confiável? Olha aí o Daniel perguntando aí, ó. É confiável? É confiável? Muita gente me pergunta. Tá vendo? Então, são coisas que uma pessoa sozinha, ela consegue. Eu não duvido da capacidade, não estou duvidando e não estou questionando a capacidade de ninguém aqui. Eu só estou ponderando para vocês que as pessoas que tendem e querem fazer isso sozinhas, elas têm que pagar o preço do tempo. E se ela lê alguma regra e ela não entende essa regra direito, o que consequentemente ela vai fazer depois? Ela vai perder, além de tempo, se ela... Aí beleza, a gente tem vários casos aqui, hein? Assim, hein? Vários casos. Seguidores, então, que me mandam, eu recebo diariamente. Podia até tirar dos prints aqui, mas nem tirei. Mas recebo, depois eu até posto para vocês. Mas, o que acontece? Se a pessoa tá sozinha, tá lendo, tá tentando entender a regra, e a regra para ela ler, ela entendeu ou interpretou, ela não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para trocar uma ideia. Fulano, será que eu tô lendo essa regra aqui? Será que essa regra ela é isso aqui mesmo? É isso aqui? Beleza, aí o que a pessoa faz? Às vezes ela perde tempo e a consequência dela perder o tempo automaticamente vai ser perder dinheiro. Tá dando para entender por que sozinho você tem... É só uma questão do quanto você está disposto a pagar o preço do tempo e do dinheiro, tá? Sendo específico nesse caso aqui, ó, o Nubank não tem anuidade. O Nubank não tem anuidade. Aí, ele tem uma regra que ele fala o seguinte, olha, se você quiser fazer pontos no Nubank, rewards, você tem que assinar uma parada que custa R$19 mensais ou R$190 no ano. Existe isso. Existe essa regra. Você pode escolher. Agora, essa regra, ela é boa ou ela é ruim para você?
Quando eu falo isso daqui, eu já vi gente que fala que fazem a assinatura, por exemplo, do Rewards, pagam lá o valor, mas a assinatura não se paga, não é um investimento. Se a pessoa não tem um custo mensal de, em média, R$ 1.600, ela não deve assinar o Nubank. Ela vai no máximo empatar. Ela vai no máximo empatar. Então, existe a regra. Se a pessoa tiver um gasto mensal acima de R$ 1.600, ela pode assinar, mas vai depender. O que a pessoa sozinha pode fazer? Ah, vou pegar a informação aqui, vou assinar de qualquer jeito. Cara, eu vi falar que é bom. Entende? Vocês estão entendendo? Bom, esse cartão aqui, ó, cartão da Netshoes. Ó, está dando para ver aí, ó. Netshoes, é um N-Card aí, ó, do Itaú. Esse cartão aqui é um cartão, ele não tem pontuação. Não tem pontuação. É um cartão que ele dá uma condição de pagamento diferenciado lá no site da Netshoes quando você vai fazer uma compra. Tem muita gente que me pergunta, olha, eu tenho um cartão aqui de uma empresa da Casas Bahia, eu tenho um cartão aqui da Riachuelo, eu tenho os cartões, tá? Então, o que vocês têm que entender? Só esteja disposto a pagar o preço. Qual preço de tempo e de dinheiro você está disposto a pagar sozinho por tentar fazendo as coisas sozinho? Pensa nisso, tá? Pensa nisso, porque isso é extremamente importante, tá? Então, anota aí. Qual preço você quer pagar? Qual o preço de tempo e dinheiro você vai pagar para ir sozinho, tá? Tem certo ou errado? Não tem certo ou errado. Não tem certo ou errado. Tem aquilo que você está disposto a pagar. Tem gente que está disposta, não tem nada de errado com isso, tá? Muito pelo contrário, tá? Bom, como fazer? Eu costumo dizer assim, sabendo disso, então, ó, eu já falei para vocês que ir sozinho é um obstáculo. Já falei para vocês por que isso é um obstáculo. Já tô dando vários exemplos para vocês aqui de como que isso é um obstáculo e de como que isso influencia na sua tomada de decisão. De como que uma decisão errada, você pensando sozinho, você pode perder dinheiro. Então, fica atento nessa parada. Entende isso aí, vai colocando, vai absorvendo essa informação aí, tá bom? Bom, o que normalmente as pessoas, o que eu vejo que muitas vezes as pessoas fazem errado, tá? As pessoas mesmo sabendo disso, elas às vezes querem pagar o preço. Como eu tô falando, não tem nada de errado com isso. O que você tem que fazer? Eu dei duas sugestões, tá? Dei duas sugestões. Uma sugestão é você ir para essa jornada, ir para a semana assumindo o comando com uma outra pessoa ao seu lado. Você convidar uma pessoa, tá? Convida uma pessoa, faça com que essa pessoa esteja participando de você, junto com você. Um erro que eu vejo assim, esse é muito comum, muito comum. Eu recebo muitas perguntas no meu direct, tá? A pessoa geralmente manda uma pergunta para mim tirando alguma dúvida de um aplicativo, de milhas, olha, faço isso, não faço isso. Normalmente, o que eu faço? Talvez algum de vocês aí já tenha recebido alguma resposta minha em vídeo. Alguém aqui que está presente aqui online aqui
já recebeu pergunta minha em vídeo? Podem mandar para mim que eu faço. Eu sempre pego uma parte do dia aqui para responder vocês. Eu sempre tento dar a maior atenção possível. Eu pego até em vídeo. Alguém aqui que está presente aqui já recebeu uma resposta minha para alguma pergunta em vídeo? Eu tenho começado a fazer isso com muita frequência. Vamos ver se tem alguém aqui que eu já respondi em vídeo. Peguei e respondi em vídeo. A pessoa me fez uma pergunta, eu peguei e respondi em vídeo. Tem alguém que está presente aqui que já recebeu alguma resposta minha em vídeo? Coloca para mim nos comentários, por favor. Hein? Coloquem aí para mim aí. Ó, vocês estão focando aí. Aí, ó, o Wesley falou. Aí, ó, tá vendo o Wesley falando que já. O Charles falou que já. A Daisy também. Tá vendo? Eu respondo. Eu respondo. A Sabrina também falando que já. Então eu já, tá vendo? Ó, o que que acontece? Normalmente, eu sempre procuro responder. Mas naturalmente, eu aqui, eu tenho o maior prazer de responder dúvidas ou perguntas, tá? Mas o que que acontece quando às vezes eu respondo uma pergunta, na maioria dos casos, 99% dos casos, a pessoa tem uma outra pergunta para me fazer. Aconteceu isso com vocês? Normalmente, 99% dos casos. A pessoa me manda, eu pego. Naturalmente, o que que a pessoa vai ter? Ela vai ter uma outra pergunta para fazer. Tem alguma coisa de errado? Tem alguma coisa de errado isso? Não, não tem nada de errado com isso. Só que as pessoas acham que elas vão aprender todas as regras do jogo, que elas vão aprender tudo de pergunta em pergunta. Aí vai, de pergunta em pergunta, de pergunta em pergunta, de pergunta em pergunta. E de pergunta em pergunta, a gente não consegue sair do lugar. É muito difícil a gente conseguir sair do lugar de pergunta em pergunta. Eu vou perguntando, porque as perguntas basicamente elas vão sempre surgir porque cada cenário é diferente do outro. Cada contexto é um contexto diferente do outro. Então tem muita gente que acha que ela vai conseguir ter resultado de pergunta em pergunta, de pergunta em pergunta, de pergunta em pergunta. E não é de pergunta em pergunta. Eu perguntei a profissão de vocês lá no começo da live para chegar aqui agora no final da live e perguntar para vocês, foi de pergunta em pergunta que vocês viraram profissionais nas áreas de vocês? Foi de pergunta em pergunta que alguém virou, que a gente teve, que quem fez pedagogia e virou pedagogo? Foi de pergunta em pergunta aí que a gente tem engenheiros aqui que lá em si falou. Foi de pergunta em pergunta que você virou engenheiro? Não é de pergunta em pergunta. Não é de pergunta em pergunta. Isso é mais uma coisa que te toma tempo e toma dinheiro. Entende? Então, a gente não consegue a gente não consegue ter o resultado que a gente quer de pergunta em pergunta. Então, existe sim, vai ter uma hora que se você realmente quer ter o resultado que você quer, você vai ter que investir tempo e vai ter que investir dinheiro naquilo, queira você ou não. Queira você ou não. Se você quer mesmo. E aí vai depender, obviamente, do quanto você está disposto a pagar, a dedicar o seu tempo e o seu dinheiro. Eu acho que dedicar tempo e dinheiro para uma coisa que te deixa menos dependente do seu trabalho, que te dá mais liberdade de escolha, particularmente eu acho que é uma coisa que vale a pena. Mas isso é cada contexto, isso é cada um. Tem gente que às vezes está disposto a seguir o caminho sozinho e pagando o preço de tempo e não tem nada de errado com isso. Então tem que ter dedicação, tá? Pensem nisso. Sozinho, pensa nisso. Sozinho não tem nada de errado. Você só tem que estar disposto a pagar o preço para isso, tá? Então esse era o obstáculo que eu preparei de hoje, que eu preparei para hoje. Falei, ó, jeito errado de pergunta e pergunta, jeito certo. Dedica, tá? Dedica, corre atrás de conhecimento. Você tem que ter um ponto de apoio para você conseguir, tá? Gente,
Adorei a aula de hoje. Vocês gostaram? Vocês gostaram da live de hoje? Gostaram sim ou não? Foi top? Eu gostei. Eu desenvolvi todo o raciocínio que eu tinha planejado para aqui. Anotei algumas coisas para vocês anotarem no caderno de vocês. Ponto 1. Sozinho eu demoro mais tempo e perco mais dinheiro. Tá? Ponto 1. Sozinho eu gasto mais tempo e gasto mais dinheiro. Sozinho, ponto 1. Então anota aí, ó. Ponto 1. Sozinho eu gasto mais tempo e gasto dinheiro. Ponto 2. Sozinho eu tenho que saber a regra do jogo antes de jogar o jogo. Pensa nisso. Ponto 2. Sozinho eu tenho que saber a regra do jogo antes de jogar o jogo. O Feroz falou uma parada interessante lá em cima. É a mesma coisa, se você não sabe isso, é a mesma coisa de você jogar futebol com as regras de basquete. Não dá. Você tem que jogar o jogo com a regra certa. Tá bom? Ponha, terceiro ponto, pondere. Qual o preço e o tempo que você está disposto a pagar? Pega essa e anota também. Você pode colocar isso, ó, tô disposto a ir sozinho aqui, não tem nada de errado. Só esteja ciente do tempo e do dinheiro que você vai gastar. E terceiro e quarto último ponto que eu anotei aqui para vocês anotarem aí é que vocês tenham em mente, não é de pergunta em pergunta que você vai chegar no resultado. Não vai ser de pergunta em pergunta que você vai chegar no resultado. Você precisa de tempo e precisa de dinheiro para se dedicar, tá bom? Olha, eu gostaria de fazer um combinado com vocês aqui, ó. Vamos fazer um combinado, mas tem que ser um combinado top. Nós estamos criando uma hashtag para cada live, mas eu não estou vendo vocês usarem essa hashtag. Então nós temos que combinar um jeito de usar essa hashtag para ficar legal, para a gente conseguir aí chegar, alcançar mais pessoas e fazer esse movimento bem legal aí ao longo de todo o Brasil. Então nós estamos criando uma hashtag. Nós temos duas opções. Vamos lá. Ou você mostra de repente para a pessoa que você quer, fazendo um stories da live. Ou vocês comentam, fazem um comentário num post que eu vou fazer assim que eu sair da live. Tá? Temos duas opções. Como eu não estou vendo muita gente fazer os stories não, então eu vou testar hoje fazer uma imagem, tirar a foto da live, tá? Vou tirar a foto até com o livro O Poder do Hábito. Vocês vão lá na postagem e deixa o que vocês aprenderam, o que vocês mais gostaram na live de hoje. Outra coisa que vocês podem fazer também é marcar a pessoa que você quer que participe com você junto dessa caminhada. Tá bom? Então, tem as duas coisas. Hoje eu vou testar isso. Depois da live aqui, eu vou fazer uma postagem. Você vai lá, deixa o seu comentário, tá? E deixa para mim, e faz para mim. O Feroz está sugerindo a hashtag junto e misturado aí. E marca a pessoa que você quer que esteja junto com você nessa caminhada para você não ir sozinho ou não ir sozinha, tá bom? Então coloca isso aí como vamos fazer esse movimento, tá? Para que vocês consigam aí, para que a gente consiga alcançar um número maior de pessoas aí. Lembrando, semana assumindo o comando, inicia-se dia 29. Ainda hoje, às 20 horas, a gente tem dessa vez uma live de atalho. Então a gente tem uma live de atalho às 20 horas. Daqui a pouco eu faço, ó, vou fazer aqui, ó. Bebeto e Romário é bom. Nossa, não vou conseguir fazer isso aqui não. Não vou conseguir fazer não. Vocês que vão ter que tirar e me mandar depois aí, ó. Tirar. Show de bola. Então, ó. Obrigado pela presença de vocês. Tenham uma ótima quarta-feira.
às 8 horas, às 20 horas, a gente tá de volta com mais uma live da pré-semana Assumindo o Comando. Tenha um ótimo almoço também e espero vocês mais tarde. Tamo junto e tamo misturado. Um beijo pra vocês, tá? Valeu!